Olá, olá! Vamos voltar aqui com a nossa aula sobre compromisso social e ético, a terceira parte da nossa aula e última. Então, eu vinha falando para vocês que a ética, ela se defronta com perguntas que são as nossas escolhas. Devo? Quero? Posso? E aí eu quero trazer aqui um esqueminha com alguns exemplos para vocês. Vejam então aqui. Olha só, são dizeres de professor. Eu, por mim, não faria. Tá bom. Se você for ético, então você não faz. Se por você não faria, então eu não faço. Aqui, nós estamos refletindo esse compromisso ético. Eu, por mim, não te reprovaria. Então, eu não reprovo. Ética. Eu não sou eu e uma função. Aí, gente, eu coloquei aqui os reflexos disso que a gente tem que analisar, refletir, né? Por quê? Se eu por mim não faria, se eu por mim não te reprovaria, o que é ser ético? Então, não fazer, porque eu não sou eu e uma função. Eu não sou eu e um pesquisador. Eu não sou eu e um chefe do laboratório. Ou seja, eu sou eu com tudo aquilo que abriga a minha vida. Então, não sou eu, Daniele, uma, a Daniele, professora, outra. Não tem como você ser você um e se você é um pesquisador, o pesquisador outro. Não, a gente tem que integrar. Nessa integração, fica refletido os nossos valores, os nossos princípios e é onde eu tenho que manter a minha ética. Se, por mim, eu não reprovaria um aluno, então eu não reprovo. Isso é ser ético, porque eu não me separo do meu profissional. Nós somos um só. Então, ética é a possibilidade de recusar a falência da liberdade. A ética é a nossa capacidade de recusar a ideia de que alguns cabem na nossa casa, outros não cabem, alguns comem, outros não comem, alguns têm graça e outros têm desgraça. A ética, então, como ela reflete escolha, a gente vai sim fazer determinados filtros. Terão pessoas que serão incoerentes com a minha ética, então eu não vou recebê-las em casa, não vão ser meus amigos. A gente faz escolhas, a gente não vai atirar para todo lado ou para atender necessidade de outro por interesses, entende? A ética é manifestar então essa essência, só que com compromisso, refletindo os teus princípios. No tocante ao compromisso ético, o professor também tem que se valer da tríade ética, educação e meio ambiente. Quando a gente estuda ética, a gente tem que focar muito nessa tríade, educação e meio ambiente, porque ela vai refletir no todo na nossa sociedade. Considerando o planeta como a mãe terra, em que nós seríamos alguns dos habitantes deste ser vivo, que é o próprio planeta. Sendo assim, a ética está relacionada à consciência na resposta das questões quero, devo e posso. Ela é quem as orienta. Quando eu lanço para vocês essa tríade ética, educação e meio ambiente, é porque se eu tenho que integrar as minhas ações, os meus princípios, a minha pessoa, e eu tenho que também pensar num bem-estar coletivo, logo a gente tem que partir desse conceito de mãe terra, que tudo aquilo de ruim que eu lançar para o mundo, seja para o mundo mesmo, a natureza ou para as pessoas, vai impactar a vida de outras e a minha também de maneira negativa. Então, quando eu trago esse conceito de mãe terra, é um conceito de ética no seu viver. Logo, também vai ser orientado. Eu posso jogar uma latinha aqui na rua? Eu até posso, eu até quero, mas eu devo? Por que eu não devo? Porque vai causar poluição, vai matar esse ser. Então, é isso. A ética passa mesmo por esse crivo. Nesse sentido, a ética são os princípios de orientação do modo como agimos e nos conduzimos na vida. Esse parágrafo aqui é muito importante. A tua liberdade e a minha tem sempre como fronteira a proteção da vida coletiva. Então, a ética é orientada por princípios, tendo como fronteira a vida coletiva,
a vida do outro. E agora eu tô lembrando daquele velho jargão, né? Que a minha liberdade termina onde começa a sua. Isso é ético. A nossa tarefa em educação é formar em nós e nos nossos alunos e alunas uma consciência, a capacidade de dizer, olha, a vida importa demais e não podemos ameaçá-la. Então, quando a gente pensa em ética, a gente vai atingir a partir da consciência que me leva a acreditar que no mundo eu não posso agir pensando apenas na minha pessoa ou naquelas que eu amo, mas sim que eu tenho que ter uma ética no meu agir pensando no coletivo, sempre. Em relação às posturas, há uma fratura ética no nosso cotidiano que é a acomodação. Isto é, a percepção de que as coisas são como são, não por serem do melhor modo, mas porque do modo como são, não demandam esforço. Ou seja, sabe aquelas pessoas, mas todo mundo rouba. Mas todo mundo faz isso. Isso é acomodação. Ou então pensar, isso é o sistema. Não é uma conduta ética. Um professor jamais ele vai poder agir de maneira acomodada ou viver de forma acomodada diante das mazelas sociais se ele for ético. Porque o compromisso ético dele diz não, que ele não pode ser um conformado. Outro ponto importante é que essa ética não será refletida apenas no discurso desse professor. A ética tem que ser refletida na conduta. Não adianta eu falar todas as vidas importam e postar nas redes sociais se esse professor não militar a favor da vida e se ele se acomodar com as mazelas que atingem essas vidas. No campo da ética, para alguém que tem a educação como modo de vida e não apenas como emprego, a obrigação é ponto de partida. Não basta que eu vá para uma comunidade escolar e apenas cumpra a minha obrigação. Eu preciso ultrapassar, ir além, o que não significa trabalhar sem salário, mas significa que nas condições existentes é preciso fazer o que há de mais avançado naquela condição, em vez de se render às condições como razão de não fazê-las. Muito importante isso aqui. O professor que tem um compromisso ético com a educação, esse professor não vai encarar a sua profissão como mera obrigação. Ele não vai encarar as suas aulas como mera obrigação, mas sim, ele vai fazer aquele trabalho com a maior dedicação possível dentro das condições existentes, sempre tendo ali como a sua meta do dia fazer tudo com dedicação. Não significa que ele precisa trabalhar aí de graça, sem salário. Aliás, o professor tem que ser muito valorizado, mas significa que nas condições que existem, o professor vai sim ser comprometido e engajado, seja social, seja de maneira ética. Então, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, porque esse professor é o comprometimento dele que vai ditar a formação aí das nossas gerações futuras. É isso que eu e você temos de fazer pela nossa decência, aquilo que é belo, aquilo que engrandece, que eleva a vida, aquilo que não acaba e que, portanto, confere dignidade à nossa história. Aí sim, um dia nós poderemos partir em paz, mas com a certeza de que nós deixamos a vida sustentada para aqueles que querem, como nós, fruir a vida, reverenciá-la, aproveitá-la na sua condição máxima. Isso é decência, isso sustenta a nossa dignidade, isso é ética. Mário Sérgio Cortella trouxe aí de forma muito bela para nós esses dizeres que exprime o que é ética. É fazer tudo com dedicação, com amor, dando o seu melhor, olhando para as necessidades e não se voltando apenas para mim, para os meus gostos, para as minhas vaidades. O Mário Sérgio Cortella utiliza aqui a expressão decência, vinda lá de Paulo Freire, né? O trabalho com decência, a conduta com decência, baseada em sempre levar, conduzir à dignidade. Aqui eu trouxe para vocês, então, algumas referências que foram utilizadas, lembrando que nós também usamos o Tardif e o Paulo Freire.
E agora vamos responder aqui algumas questões. Gente, é muito importante para você que estuda para concurso público resolver questões. As questões, elas aprimoram o nosso conhecimento, uma vez que eu vou conseguir enxergar como que esse conteúdo cai numa prova, como que pode cair na minha prova. Então, faça um esforço sempre para estar resolvendo questões. É claro que as questões aqui abrangidas não são questões específicas da sua prova, porque a gente não tem, mas são questões que tratam desse tema, que já caíram em concursos de bancas relevantes. Então acompanha aqui comigo e dá muito valor na resolução de questões. Tira um tempinho do seu dia sempre para fazer isso, ok? Vamos lá então. A primeira questão, que foi uma questão da VUNESP para professor de educação infantil. Renato, ao ler o livro Educação, Convivência e Ética, Audácia e Esperança, de Cortella, tomou ciência de que ética, olha aqui o momento da gente reforçar o que é ética, é um tema que pode ser trabalhado com as crianças, tanto de forma abstrata, falando-se sobre ela, explicando o que seria eticamente correto ou incorreto em dada situação, quanto pela demonstração efetiva e real de qual é a conduta que se deseja. Para Cortella, a melhor forma de pais e professores trabalharem a ética com as crianças é... Perceba aqui, então, que o enunciado da questão traz o que é ética, dizendo que a ética ela vai representar aí, então, um tema que ele vai poder ser trabalhado na educação infantil de duas formas, de maneira abstrata, trazendo conceito, envolvendo com o conteúdo, mas também de forma prática, mostrando a conduta adequada. E aí o Mário Sérgio Cortella, então, que é o alvo aí das nossas alternativas, vai dizer como é a forma adequada de se trabalhar com as crianças o tema ética. Veja aqui comigo. A. Pela organização de um código de conduta, estabelecendo o que é socialmente certo. B. Por meio da leitura ou da contação de histórias infantis para crianças a partir dos 5 anos, coagindo as crianças a se portarem bem, dizendo-lhes que somente assim serão amadas. D. Pela exemplaridade, ou seja, pelo exemplo pessoal, em relação ao comportamento esperado. E premiando seus comportamentos adequados e punindo os que forem inadequados. E aí, qual você acha a correta? Bom, aqui falar de ética, elaborando, organizando um código de conduta é meramente formal. Por meio da leitura ou da contação de histórias, você até pode, mas não é o que o Mário Sérgio Cortella prevê aí no livro dele, porque ele prevê mais a questão das práticas e dos exemplos. Coagindo as crianças a se portarem bem? Jamais. Se eu tenho que encantar essas crianças com a ética, eu não posso coagi-las. Pela exemplaridade, ou seja, dando exemplos pessoais em relação ao comportamento esperado, com certeza o Mário Sérgio Cortella vai na mesma linha do Paulo Freire, trazendo então que para eu ensinar a ética, eu tenho que dar o exemplo, não pode ser só na teoria. Então, essa é a vertente aqui do Mário Sérgio Cortella no livro. E aí, premiando seus comportamentos adequados e punindo os que forem inadequados? Não, porque daí dá a ideia que o ser humano não pode errar. E a ética também considera isso, o ser humano ele pode errar. Ele tem o direito de estar melhorando sempre. Então, eu não tenho essa ideia prêmio, punição, não. A ideia é que a ética ela vai ser muito bem ensinada com o exemplo, com as suas condutas. E se eu der exemplos de condutas, isso vai reforçar muito os ensinamentos acerca da ética. Então, a resposta correta é a resposta D. Questão 2 é também de um concurso de 2019, daí para auxiliar de disciplina. Na visão de Cortella, ética significa, e é só um parêntese, por que usamos tanto Cortella? Porque o Cortella vem sendo muito cobrado nas provas de concurso das carreiras educacionais. Então, eu tenho sim que destrinchar esses livros do Cortella e trazer aqui para vocês. Na visão de Cortella, ética significa um conjunto de princípios e valores de conduta que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem. Bom, quando eu vejo aqui princípios e valores, eu tenho que ligar uma antena, porque realmente
A ética ela vai conter aí um conjunto de princípios e valores. 2. A capacidade que o ser humano deve ter de decidir, julgar e avaliar com autonomia. A gente conversou que a ética girava em torno das escolhas, das decisões. Logo, quem tem escolha, quem tem poder de decisão, tem a autonomia. Opa, essa aí tá certa também. 3, algo que nos coloca dilemas no dia a dia, não sendo algo que nos conforte. Lembra das perguntas? Quais são os dilemas éticos? Devo, quero, posso. Então, ser um ser ético é viver fazendo escolhas, é viver nesses dilemas. Não é algo assim tão simples e fácil diante de uma sociedade tão complexa. Logo, então, a nossa alternativa correta é aquela que estiver as 3 possibilidades corretas, ou seja, a E, 1, 2, 3. Sendo assim, a resposta correta é a resposta E. Nós encerramos aqui, então, a nossa aula sobre compromisso social e ético. Espero que eu tenha contribuído com os teus estudos. É sempre uma grande alegria estar com vocês. Eu desejo uma ótima prova quando chegar o momento e continuem firme no foco, estudando muito. Gratidão por esse momento. Até mais!